De volta com o programa Impressões e hoje entrevistando o deputado estadual Anderson Monteiro. Deputado, o senhor chega aqui à casa, primeiro mandato, e qual será a bandeira de atuação do senhor? Quais os setores que o senhor deseja alcançar através de projetos, projetos de lei? A bandeira eu vou ser coerente com o que eu falei na campanha. Eu acho que a principal bandeira, antes de se falar entre saúde, educação, segurança pública, a principal bandeira que eu falava sempre era a boa política. Porque eu acho que a classe política passa por um momento tão conturbado que se a gente for falar sobre qualquer assunto sem ter a credibilidade, as pessoas nem vão dar atenção nenhuma. Então a gente tem que resgatar essa credibilidade. E para resgatar essa credibilidade, a gente tem que tratar as coisas com seriedade. Então, se você for falar em dois temas que são urgentes, eu sempre falo isso, é a segurança pública e a saúde. A gente tem que atacar essas questões porque se você fizer uma pesquisa de opinião em qualquer lugar da Paraíba ou no Brasil, essas são as duas maiores preocupações da população. E se são a maior preocupação, não é uma impressão à toa, é porque realmente a segurança pública está um caos. A gente vive preso em casa independente de sua classe social. Eu, há 15 dias atrás, estava chegando na casa da minha tia, no prédio dela, e tinha uma mulher lá embaixo se tremendo toda porque tinha passado um meliante e tinha tentado assaltá-la tudo. Então, o clima de medo é total. E aí os números falam por si só. Então, a gente tem que trazer um debate sério sobre isso e um debate sério sem tentar fazer palco político em relação a isso. Não é tentar fazer zoada só por fazer zoada. A gente tem que realmente ver quais são as políticas públicas, em quais estados que deram certo, quais são as experiências de política pública e de gestão que deram mais certo. A gente aprender com essas experiências, trazer o que tem de melhor. O governo fala aqui na Paraíba que houve avanços, que os números melhoraram, que as estatísticas dizem isso, mas a sensação para mim não é essa. A sensação do povo que a gente vê é que a insegurança pública ainda é muito forte. Então o que a gente tem que trazer é essas experiências. Eu, quando advogado, eu sempre estudava muito o direito comparado, das experiências legislativas que dão certo aqui no Brasil com outras de outros países. Acho que a gente tem que adaptar certas coisas, com certeza, mas a gente tem que ver o mundo todo e ver quais são as coisas que estão dando certo. Aqui na Paraíba a gente pode ver quais são as leis, as experiências administrativas que estão dando certo em outros estados, para trazer essas experiências aqui para a Paraíba, assim como na saúde, assim como em diversas questões que a gente pode avançar. Então, as bandeiras mais urgentes são essas, mas tudo baseado na bandeira maior, que para mim é a boa política. A gente tem uma população muito carente, muito dependente do serviço público. A gente vive num estado que é um dos estados mais pobres da nossa nação. Então, temas como a reforma da Previdência, que é um tema que é de âmbito nacional, mas nós, enquanto representantes do parlamento estadual, a gente não pode se furtar esse tema. Por mais que a gente não vá lá e vote sobre esse tema, mas a gente tem que estar aqui ampliando esse debate para toda a população. Tratar um agricultor que passa o dia todinho no sol quente, igual a uma pessoa da mesma idade que fica no ar-condicionado dentro do escritório, são realidades totalmente diferentes. Então a gente tem que abarcar todas essas discussões. Eu digo sempre, não é porque a gente está aqui no Parlamento Estadual que a gente não vai discutir nem questões nacionais, como a Previdência, como eu citei, nem questões municipais. Se alguma prefeitura e chegar ao nosso gabinete alguma questão de alguma prefeitura que está fazendo uma má prestação de serviço público, a gente vai usar a tribuna da Assembleia, porque assim como eu falei também nas minhas primeiras palavras na tribuna, tem muita gente sem voz. Tem muita gente que está passando por muito problema e não tem a quem socorrer. Então a gente, enquanto deputado, e aí você vê quando a gente está ali na tribuna, tem não sei quantos jornalistas ali filmando, tirando foto, repercutindo aquilo, tem aqui a TV Assembleia repercutindo tudo isso para todo o estado. Então a gente tem que usar esse nosso poder, entre aspas, para fazer o bem para as pessoas. Então nossa missão aqui é trazer esse sentimento de representatividade entre a classe política e o povo, que o povo realmente se sinta representado por seus parlamentares. Eu acho que essa é a minha missão. Foram 30.646 amigos e amigas, cidadãos e cidadãs que confiaram a este jovem a oportunidade de estar aqui. E nada mais justo e nada mais do que o meu trabalho de trabalhar diuturnamente, incansavelmente, para fazer honrar essa confiança, trabalhando em todas as pautas.
Mas se você perguntar quais são as pautas que a gente tem que avançar, muito mais, para mim uma palavra resume tudo, que é a boa política e uma melhor governança. Se o serviço público for mais eficiente, ele será mais eficiente na saúde, na educação, na segurança pública. Então, é a eficiência do Estado que a gente está querendo buscar. Deputado, o senhor falou no último bloco sobre o distanciamento do poder do local, do interior. Brasília também está distante de nós. Mas os temas que são abordados lá, como o senhor bem acrescentou aí, falou, atingem de frente a gente. E eu queria saber a opinião do senhor com relação a essa história da reforma da Previdência. Como é que o senhor vê esse pacote que deve ser aprovado ou não em Brasília? Eu vou ser bem sincero, eu acho que a reforma da Previdência é um remédio amargo, mas que o Brasil precisa tomar. O Brasil precisa tomar esse remédio amargo porque a médio e longo prazo o sistema previdenciário brasileiro ele não se sustenta. Agora que fazer uma reforma da Previdência colocando em cima dos ombros da maioria da população e beneficiando uma minoria é incoerente. Então, eu vi alguns analistas dizendo que essa é uma das reformas que mais se atacou os privilégios. Eu não tive a oportunidade de ler completamente o texto. Eu só gosto de dar opinião quando eu leio, mania de advogado, quando eu leio todos os detalhes é que eu tenho uma opinião mais embasada. Pelos trechos que eu vi e pelos comentários da imprensa, tem muitos pontos que são positivos, que é justamente que está atacando mais privilégios do que aquela reforma enviada pelo ex-presidente Michel Temer. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para avançar ainda mais. A gente, enquanto classe política, tem que cortar mais do Poder Judiciário, Ministério Público e da classe política do que daquele que está na ponta. Então a gente tem que trabalhar nisso e eu acho que com essa nova legislatura também na Câmara Federal, tem muita gente nova, muita gente ali muito aguerrida para se fazer o bom debate. Eu acho que não vai ser aprovado da forma que está, mas que com muito debate vai se melhorar o texto da redação e vai se avançar em vários pontos. E futuramente deve chegar até as assembleias, as câmaras municipais, porque o município, o estado também tem a sua previdência, né? Então deve de uma certa forma influenciar. Com certeza, e estarei aqui pronto para travar o bom debate. Eu digo sempre, a gente tem, quando eu falo em remédio amargo, é porque muitas vezes a gente tem que ter coragem, enquanto classe política, de falar também de medidas impopulares. Porque às vezes a classe política só quer falar do que é bom, do que é popular, do que não tem... a gente tem que mostrar ao povo a questão da receita, não existe. Enquanto você na sua casa tem seu salário para ter a feira, pagar aluguel, pagar água, luz, tudo, tem que ter a receita e a despesa. Um governo, seja ele qual for, municipal, estadual ou federal, não é diferente. A gente tem que ver qual é a receita e ver qual é a despesa. Na questão da Previdência, eu sou a favor desse remédio amargo da Previdência, mas que esse remédio amargo recaia mais sobre quem tem mais e não sobre quem tem menos. Deputado, o senhor chega a casa e já vai ficar à frente da Comissão de Legislação Cidadã. Qual será a dinâmica dessa comissão daqui para frente? Como eu disse, são meus primeiros dias aqui, eu estou aprendendo muito, tenho a felicidade de ter outros membros bastante atuantes também, e eu acho que é bem abrangente a legislação cidadã. O que eu estou feliz é porque a legislação cidadã, se você for perguntar o que é a legislação cidadã, eu como advogado vou dizer que é tudo. Toda legislação que é boa, ela é cidadã. Cidadania é o exercício do nosso poder democrático, das nossas decisões. Então, todos os temas, seja ele de educação, saúde, ou temas de minorias sobre racismo, sobre direito LGBT, direito de diversas correntes que precisam de uma proteção maior do Estado, a gente vai estar aberto à discussão e a gente vai ter nossa primeira discussão. Eu não quero antecipar, porque eu tenho muito respeito ao colegiado. Eu quero... Como presidente, eu não posso responder o que vai ser a comissão só por mim. Eu quero sentar com os outros 4 colegas para que a gente entre em afinidade, para a gente poder fazer um trabalho junto muito bom. Porque eu digo sempre, sozinho eu não faço nada. Então eu tenho que ter uma equipe boa, os 5 deputados trabalhando juntos, para que a gente possa fazer dessa comissão uma grande comissão e um grande trabalho. E tenho a certeza que eu estarei aqui sempre para prestar contas do nosso trabalho. A gente quer percorrer esse estado da Paraíba todo, trazendo todas as demandas para que a gente faça um trabalho muito atuante, muito profícuo para um melhor desempenho de nosso mandato parlamentar enquanto todo e para todo o trabalho que é feito por esse parlamento. Isso quer dizer também que a comissão vai estar aberta, se vai viajar, aberta à população e ouvir
então, em discussões com a própria sociedade. Esse é um dos nossos objetivos. Até a própria atual presidência da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, ele disse que quer ter sessões itinerantes da Assembleia como um todo. E por que não agregar essas sessões itinerantes da Assembleia, uma sessão itinerante de algumas comissões, se for possível? Então, assim, a gente tem diversas coisas a serem construídas. Tudo na vida a gente não pode gerar muita expectativa se a gente não vai atendê-las. Então, eu quero ver realmente como é que vai ser o desenrolar das coisas nessa comissão, mas tenha certeza que aqui você tem um jovem muito animado, muito instigado a fazer muita coisa e fazer diferente. Aprender com os bons exemplos para a gente realmente fazer com que as pessoas se sintam orgulho. Como em muitos tempos atrás a gente tinha. Eu tenho orgulho daquele meu deputado. Eu confio naquele prefeito. Eu acho que a gente tem que voltar a ter credibilidade. Eu lembro uma entrevista de Jô Soares, há muitos e muitos anos atrás, em que ele dizia que o Brasil está carente de referências. A gente antigamente, e aí tinha ali um grande jornalista em que todo mundo se espelhava, tinha um grande escritor que todo mundo se espelhava, e hoje em dia está também com esse negócio de rede social, que há um avalanche de informação e a gente não sabe qual é a boa informação e qual é a má informação. Cada vez mais é necessário boas referências para a gente poder separar as más informações das boas informações, a boa opinião da má opinião, para saber o que é fake news, que é um tema que está aí em tão voga, a questão do fake news, que nada mais é do que fofoca, notícia mentirosa que a gente já conhece há tanto tempo, mas que isso é usado hoje em dia para enganar a população. Fofoca digital. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas para se restabelecer sempre a verdade. Deputado, o senhor falou sobre a questão de que políticos estão desacreditados. E uma das coisas interessantes, que é importante para o esclarecimento, é a transparência, não é? E eu queria que o senhor falasse como o senhor vai desempenhar essa questão da transparência com o seu eleitor. E quando eu digo políticos, é que às vezes a gente fala o povo brasileiro, ou o povo não gosta de política. Quando eu digo os políticos, eu me incluo. Eu me incluo porque, infelizmente, a classe política toda está desacreditada. Quando a gente chega no local, eu estava ontem chegando em casa e aí eu estava reclamando das taxas bancárias que eu disse, rapaz, nesse país, o que se recebe de taxa, quando você vê tem ali R$12, quando vê tem 19, quando vê tem de taxa bancária, é um absurdo que a gente paga. E aí eu estava reclamando e um cara do lado, sem saber que eu era político, disse, mas só quem é rico nesse país é político e banqueiro. Aí eu disse, não, tenha calma, eu sou político. Aí ele ficou todo errado, eu disse, não, mas tenha calma. Estou falando isso porque eu me orgulho de ser político. E aí eu tenho que dizer, tenha calma, que tem muitos políticos que infelizmente enricam com meios aí, que a gente viu com essa Operação Lava Jato, o tanto de coisa que existe aí no país, mas tem muita gente séria fazendo. Eu até acho injusto quando alguém jovem como eu chega, a gente tem que mudar, fazer diferente de tudo que já foi feito. Tem tanta gente séria que trabalha há tanto tempo pelo Brasil e a gente avançou tanto em tantas questões. Tem muito a avançar, mas a gente avançou tanto em tantas questões. Foram tantos parlamentares que passaram. Se a gente tem uma lei de transparência hoje, alguém teve essa ideia. Se a gente tem a lei do ficha limpa, alguém teve essa ideia. Se a gente tem a lei de responsabilidade fiscal, que enquanto gestor eu sei a importância que tem a lei de responsabilidade fiscal para garantir investimentos em educação, em saúde. Antigamente não existia esse controle. Antigamente não existia. Eu, como prefeito, gastei quase 30% dos recursos de nossa cidade de Esperança com saúde, mas tenho a base lá que é 15%. Pelo menos tem um mínimo. Antigamente tinha prefeito que nem os 15 gastava. Então agora a lei diz, 15 tem que gastar, 25 tem que gastar em saúde. Então isso avançou tanto e a gente tem que trazer essas experiências para poder mostrar que a gente está trabalhando, mostrar que a gente está fazendo muita coisa e que o povo volte a acreditar. Volte a acreditar não apenas no bom político, mas volte a acreditar no bom jornalista, volte a acreditar no bom cidadão enquanto um todo. Nós temos muitas pessoas que fazem o mal, mas tem muita gente boa trabalhando por aí. A gente tem que voltar a acreditar nas pessoas para que as coisas voltem a funcionar de uma forma boa. O deputado Anderson Monteiro, fora da vida pública, quem é? Mas eu sou uma pessoa muito descontraída, de bem com a vida, muito grata a Deus por tudo. Eu agradeço muito, eu acho que a gente vive reclamando demais de nossos problemas. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de reclamar da vida, eu gosto de agradecer a Deus sempre, nas dificuldades e nas facilidades. Porque nas dificuldades eu tenho uma frase de Santo Agostinho que ele sempre fala, eu peço a Deus não fardos mais leves, mas ombros mais fortes para aguentar fardos ainda mais pesados. Então a gente tem que saber que a vida é feita de desafios e a gente tem que estar pronto para o desafio que for. Então a gente tem que acreditar na bondade das pessoas,
Quem me conhece de muito tempo sabe que quando eu falo em boa política, eu falo de coração, eu falo que eu tenho a oportunidade de, enquanto prefeito, fazer o que eu fiz para a vida das pessoas e ver a gratidão de tantas pessoas é muito importante. E saber que eu vou ver a ingratidão também. Tem muita gente que não liga, não reconhece, mas a gente tem que saber que a gente está fazendo não é só pelo outro, a gente está fazendo porque é o certo, porque acredito muito que tem um Deus vendo tudo isso e reconhecendo nossas ações. E eu acho que a gente tendo o pensamento que vamos fazer as coisas certas, pensando que Deus está vendo tudo e que a gente quer o bem do próximo, a gente segue aquele mandamento principal que é amar o próximo. E a gente... bem. Como é que as pessoas podem entrar em contato com o deputado Anderson Monteiro nas redes sociais? Pode deixar aí para... Então, obrigado pela oportunidade. Tem o Facebook, a página oficial Anderson Monteiro, já tem mais de 16 mil seguidores lá. No Instagram, eu estou começando ainda, tem 5 mil e tanto, não sei. Então, é Anderson Monteiro no Facebook e no Instagram é Anderson Monteiro Costa. Então, se vocês quiserem lá qualquer informação, só é pedir lá no inbox alguma... Se tiverem também, eu quero a ajuda de vocês. Se tiver alguma ideia de projeto de lei ou crítica ou sugestão sobre algum problema que você está passando em sua cidade, entre em contato com o nosso gabinete, conosco, que a gente vai ter o maior prazer em fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para fazer com que sua voz chegue à Assembleia Legislativa e que a gente possa ser um porta-voz efetivamente dos seus anseios. Deputado, a gente queria agradecer a sua entrevista. Eu que agradeço, eu agradeço imensamente e estou inteiramente à disposição, sempre que possível, de estar aqui. Gosto muito dessa interação. Parabéns pela qualidade do programa, estamos sempre à disposição. Ok, programa Impressões, hoje nós entrevistamos o deputado estadual Anderson Monteiro. A gente fica por aqui, obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.